pessoal, estamos aqui nesse podcast Família em Foco. Hoje é o nosso 4º episódio e nós queremos falar sobre um tema muito importante, como todos os outros que a gente tem tratado. E a gente quer falar um pouquinho sobre sexualidade. Será que vale tudo? Pois é, né? A gente vive uma época, desde da Revolução Sexual dos anos 70, né? 60, 70, em que o sexo acabou sendo distorcido e hoje, acho que talvez mais do que nunca, vale-se realmente... o que a gente tem ouvido muito é isso, né? Vale tudo, meu corpo, minhas regras, né? O que é importante é ter prazer, o importante é ser feliz e ter prazer. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim que a gente desenvolve uma sexualidade sadia, uma sexualidade bíblica, né? Então nós queremos te convidar para a gente conversar sobre esse tema agora nos próximos minutos. E à luz da palavra, a gente tem o texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo do 3 ao 8. Diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desobedecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Um texto bem forte da palavra que nos orienta sobre os limites numa época e num momento onde nós temos tido cada vez mais a proposta dessa liberdade, né, dessa sexualidade desenfreada. A palavra de Deus nos convida a vivermos uma sexualidade real, saudável, né, e contornada com limites, o que do ponto de vista psicológico sempre é muito saudável, né? Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque nos últimos tempos a gente tem tido quase que uma normalização de algumas questões muito delicadas em relação à sexualidade. Por exemplo, a pornografia, né, é algo que entrou na vida da igreja e as pessoas têm quase que normalizado essa prática e a gente vê o quanto a pornografia leva à masturbação e o quanto isso vem afetando, né, os casais e realmente diminuindo muito, né? Hoje existem pesquisas que mostram a diminuição da frequência sexual, mostram o quanto a pornografia, a masturbação vem afetando a sexualidade saudável dos casais, né? E a palavra de Deus nos convida a essa sexualidade. É importante nós entendermos que diante de Deus o sexo no casamento não é pecado, né, gente? É algo criado por Deus, criado para o prazer do homem, da mulher. A palavra fala sobre o leito sem mancha, sem mácula, mas nós temos visto cada vez mais o mundo e os padrões do presente século entrando nos casamentos, entrando na vida da igreja, normalizando questões que não são saudáveis e que vão com certeza trazer consequências para os casamentos. Eu acho que a gente precisa, sempre que a gente vai falar sobre sexualidade, a gente precisa lembrar disso que você acabou de falar, né? A sexualidade, quando desenvolvida dentro do plano e do propósito de Deus, ela é bênção, né? Mas quando feita fora desses limites, ela é danosa. Tanto que a gente vive numa sociedade que prega tanto a liberdade sexual e nem por isso as pessoas são mais felizes e mais satisfeitas, né? Então a satisfação não está
nessa Liberdade. liberdade ou nessa transgressão, né? Não é aí que ela vai encontrar o prazer. A gente vê pessoas que experimentam vários parceiros e Múltiplos parceiras tal parceiros. e não consegue se satisfazer, né? E a sociedade está mergulhando em algo doentio, né? Perverso até. Perverso. Excessivo. Uhum. Excessivo. E aquilo, Deus não criou o sexo para esse contexto. E as pessoas estão, a gente vê notícias. Lembro, há pouco tempo atrás, um ator de Hollywood que foi encontrado morto por tentar uma prática sexual que envolvia enforcamento e tal. Então, as pessoas acabam começando com algumas Ultrapassam pequenas limites. transgressões, vamos dizer assim, e como o ser humano é insaciável, ele sempre quer mais, 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 e ele vai indo e vai se matando mesmo, né? Então, a gente vê uma sociedade hoje totalmente mergulhada nesse frenesi, né, de uma sexualidade que nunca tem fim e que nunca satisfaz as E pessoas. que não tem um compromisso, né? Porque a sexualidade não é só essa prática do corpo, de dois corpos se unirem à luz da palavra de Deus. A sexualidade ela está diretamente relacionada à aliança, a compromisso, à prestação de contas. Por isso que ela fica muito mais harmoniosa, né? Porque ela traz junto o coração. Não é só uma questão do corpo em si, né? De dois corpos se unindo, como o que a gente ouve, mas é uma aliança de coração. Então, é importante a gente refletir e ampliar o conceito da sexualidade. Jesus, ele não veio reprimir a sexualidade, ele veio redimir a sexualidade. Porque a partir do momento do que houve o pecado, nós podemos entender que a questão da sexualidade é meio que um saco sem fundo, né? E a gente vê isso, como você acabou de dizer, pela prática das pessoas que inúmeros parceiros e práticas assim muito estranhas, da ordem do esquisito mesmo, buscando alguma coisa que as pessoas não sabem o que é. Por quê? Porque sem a redenção de Jesus, desse limite, desse compromisso com a sexualidade, a gente fica simplesmente à deriva, como um barco à deriva, à deriva dos nossos impulsos. E os impulsos, eles não têm freio, né? Raramente, ele vai te levando, te levando, te levando. Por isso a gente vê as pessoas imersas na pornografia, né? Pessoas que ficam horas e horas e horas imersas ali na pornografia, porque é um vício e que vai anestesiando, que vai trazendo um torpor, né, um entorpecimento e tirando as pessoas da realidade mesmo, né? E é interessante que falei isso no outro podcast, toda orientação da palavra é para a nossa proteção. E o sexo dentro do casamento, ele é uma prática saudável, abençoada, como você diz, mas dentro de um limite saudável também, que é o casamento. E essa questão da pornografia realmente é um câncer nos dias de hoje, né? Porque hoje em dia o acesso à pornografia ficou muito fácil, né? Inclusive até por crianças. A gente vê crianças acessando, a gente tem relatos de crianças acessando pornografia, adolescentes, então nem se fala, depois adultos. E a pornografia gera uma imagem distorcida do sexo, né? Aquilo não é o sexo que Deus planejou, não é o sexo real, mas é algo mascarado, algo fantasioso. E as pessoas depois trazem aquilo para os seus relacionamentos e acabam deturpando, né, o relacionamento e querendo viver uma prática irreal dentro dos seus casamentos, dentro dos seus relacionamentos, né? E isso vai trazendo desdobramentos. Então,
é um jovem que parte para um casamento com uma visão distorcida do que é o sexo. A gente vê pessoas casadas, né, que, como a pastora Sônia disse, que acabam não desenvolvendo um relacionamento com seu cônjuge por causa da pornografia, que se alimenta da pornografia. Isso, e distancia o casal. E a gente, como pastores, é comum a gente ter aconselhado nos tempos de hoje casais que passam meses, alguns anos, sem ter um relacionamento íntimo e sem que tenham nenhum tipo de problema físico, nem nada. Que não né? acontecia tanto no passado. E antigamente a gente não via isso, e hoje é uma prática muito comum. Homens, né? Eu me lembro que antigamente havia muito uma fala, né, de homens que procuravam as mulheres, e as mulheres às vezes não correspondiam ali na intensidade, na frequência que o homem desejava. E hoje é muito comum nós ouvirmos o inverso. Mulheres cujos homens não as procuram na intimidade sexualmente por semanas, por meses. Né? E anos. Então, o que está acontecendo? A libido desse homem sumiu? Não sumiu. Ele está canalizando para outro lugar. Ele está canalizando para a pornografia, está canalizando para outras coisas e não para o relacionamento que Deus planejou, né? Para a intimidade que Deus planejou. E aí os casais se distanciam e o sexo é uma forma de intimidade, uma forma de aproximação. E o que a gente observa é que casais que não têm uma vida sexual constante, Sim. eles acabam se afastando e vão se tornam realmente amigos dentro de uma casa. Essa é uma questão muito delicada, porque talvez no meio cristão não tenha muito espaço para se falar sobre a ausência sexual, né? Os homens às vezes, né, Fernando, eles têm dificuldade sempre brincam achando que eles que podem tudo, que fazem tudo, mas hoje eu como pastora, como psicóloga, ouço muito as mulheres, e a gente precisa dar espaço para as mulheres falarem, e eu tenho ouvido muito, e não é pouco, o quanto essa questão, né, da sexualidade nos casais tem tido uma omissão até mesmo dos homens. Mas elas não falam porque isso vai de alguma forma ferir, só que a casa vai se distanciando, vai acontecendo um esfriamento e muitos outros problemas podem vir a acontecer, porque é muito difícil viver um casamento, a não ser que haja realmente uma questão muito clara, né? Um problema de saúde muito claro, onde as coisas foram conversadas, onde a esposa ou o marido sabe que não é uma questão de uma rejeição, mas é um fato que está acontecendo, que pode acontecer, mas isso não é falado, né? A nossa experiência de escuta é que os casais não conversam sobre essa questão da sexualidade, ou trazem também para o casamento muitas fantasias, né, do que viram ou do que vivenciaram antes do casamento, antes da conversão, trazem para as suas camas, para os seus leitos, muitos ideais, e isso vai se contaminando e vai criando uma sexualidade distorcida, descompassada, e o que gera um desgaste também no casamento. E é importante nós entendermos que o sexo no casamento é a celebração do amor e não uma prática fruto de um vício, de uma dependência ou de uma carência, mas é a celebração da união de duas pessoas. E então o nosso convite fica aqui, né, um convite para a gente também abrir o diálogo, já que a gente falou no podcast anterior sobre comunicação, sobre diálogo, a importância de conversarmos e tentarmos rever como está a sexualidade no nosso casamento e conversar com o seu cônjuge, né, sobre isso. Acho que, como você disse, existe muitas vezes um tabu, principalmente com relação, acho que, aos homens, né? Eu creio que
Às vezes um homem pode estar passando por algum problema de ordem de saúde, físico, mas hoje, gente, a medicina está tão avançada que não existe nenhum problema de ordem masculina que não tenha algum tipo de intervenção médica possível de resolver. Do Então, feminino também, não né? existe desculpa para isso. Hoje em dia, tem tratamentos para todo tipo de problema que um homem possa ter, que uma mulher possa ter, né? Então, precisa ver essa abertura, precisa ver essa vulnerabilidade, né? Homens, eu falo dos homens porque os homens têm mais dificuldade, né? De ir no médico, procurar, falar para o médico que está, às vezes, com algum tipo de problema, tal. Ainda existe muito isso, né? Tanto que as clínicas que tratam homens de andrologia, tal, né? Tem que ter salas de espera separadas, porque um homem fica constrangido de estar na sala de espera e ver outro homem ali e sabe que ele vai ter que compartilhar o problema dele. Então, a gente precisa quebrar diálogo, esses né? tabus e abrir o diálogo e entender a importância da sexualidade dentro do casamento. Eu queria também abordar a questão da entrega da sexualidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um jovem ainda que não se casou, né? E que é importante a gente compreender, e nós falamos em algum momento sobre isso já, a importância da gente entender que a entrega da sexualidade para Jesus é um caminho também. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. Ele entregou e ele seguiu o caminho dele, e ele foi satisfeito. E ele fala sobre esse contentamento no Senhor. Ele fala sobre esse contentamento. Um homem saudável, um homem inteligente, um homem forte que utilizou toda a sua energia na propagação do Evangelho a partir do compromisso dele com Jesus. Eu acho que a gente, dentro da igreja, valoriza e muito o casamento, porque é realmente uma instituição, ou um negócio, ou uma ideia do coração de Deus. Mas a gente também precisa abordar a possibilidade de algumas pessoas decidirem seguir as suas vidas, entregando a sua sexualidade a Jesus, né? Porque é uma possibilidade também de satisfação, estarmos na presença de Deus, obedecendo os caminhos do Senhor e tendo prazer nele. Isso é uma realidade. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, se você estiver abrasado, é melhor que você se case, né? E aí, quando você se casa, ele diz, você tem um compromisso com o seu cônjuge, a coisa muda de figura. Então, a liberdade que você teria para ir e vir e fazer e acontecer para Jesus sozinho é diferente, porque você vai ter uma prestação de contas. Mas eu acho importante a gente abrir aqui essa visão, porque senão, às vezes, fica até opressor, né? E quase que não existe essa possibilidade, mas biblicamente existe, né? Do celibato, da entrega de um homem, de uma mulher entregando a sua sexualidade também para o Senhor, para poderem servir a Deus com liberdade, com mais intensidade, né? Com mais inteireza, porque não tem compromissos, né? A serem prestados, vamos dizer. Quando a gente pensa sobre isso, né? A gente tem duas esferas, né? A gente tem a sexualidade com solteiros, né? Que, como a Sônia disse, a gente tem o exemplo do apóstolo Paulo, que resolveu entregar isso e viver a sua vida de celibatária e se dedicando e canalizando toda a sua vida, energia para o serviço ao Senhor. Isso é uma possibilidade bíblica, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A gente tem o exemplo do próprio Jesus, que não se casou, né? Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo fala sobre essa condição, quando a pessoa não tem esse chamado, essa disposição para o celibato. Então, a outra opção que existe não é a opção de viver um relacionamento sexual fora do casamento, como a gente vê nos dias de hoje, Melhor que né? se case. Então ele fala, então é melhor que se case. Então, se você não consegue viver essa vida celibatária que o apóstolo Paulo propõe,
então se case, né? Porque o sexo foi criado para ser desenvolvido dentro de um relacionamento chamado casamento, dentro de um relacionamento maduro. Até eu ministrei isso na primeira pregação que eu fiz dessa série, eu falei sobre exatamente isso. Gênesis capítulo 2 fala sobre homem deixará pai e mãe, se unirá a uma mulher e os dois tornar-se-ão uma só carne. A gente sabe que esse tornar-se uma só carne também tem o sentido de intimidade sexual. Mas para que haja essa intimidade sexual, em primeiro lugar precisa ser homem, precisa ser mulher, e os dois precisam assumir um relacionamento, né? O que a gente vê nos dias de hoje é as pessoas querendo assumir um relacionamento sexual sem assumirem um compromisso. E isso é meninice, isso é criancice. Porque homens e mulheres, quando realmente são homens e mulheres e vão iniciar uma vida sexual, eles fazem isso a partir do casamento. Esse é o plano e o propósito de Deus para a sexualidade, né? Uma questão que acontece muito, que a gente vive muito nos aconselhamentos e percebe, é que existem muitas pessoas que vieram para Jesus com traumas, experiências negativas, sejam infantis, da adolescência. Elas vêm com muita vergonha, com muita culpa, às vezes situações de abuso. Muitas levam isso, ou de terem sido pessoas que viveram uma vida muito promíscua mesmo, né? Por estarem em ambientes que favoreciam, por terem pais que os estimulavam, né? Nós temos muitos relatos de pais que levavam os filhos em prostíbulos muito novinhos e eles depois se convertem, essas pessoas, mulheres que passaram por abuso de toda a ordem, essas pessoas depois se convertem e carregam uma culpa, carregam uma vergonha. Às vezes isso também atrapalha no relacionamento sexual do casal. É importante nós entendermos Jesus redimindo a sexualidade. Quando Jesus entra na nossa vida, a redenção, ela acontece sobre toda a nossa história. E a sexualidade faz parte de quem nós somos, da nossa identidade, né? De quem Deus nos fez. Então, é importante entendermos a redenção de Jesus atingindo a nossa sexualidade, nos libertando da vergonha, do medo, da culpa, para nós vivermos algo novo, né? Porque talvez você tenha carregado durante toda a tua vida tanta vergonha, tanta culpa em função do abuso, talvez a sexualidade distorcida, exacerbada por ter sido estimulada ou estimulado muito sexualmente muito cedo, e isso aflorou um excesso, né, em você. Então, eu queria convidar você a pensar na sua sexualidade à luz da palavra e debaixo, né, da intervenção do Senhor, que vem redimir e trazer esse domínio próprio, esse controle, não para tirar o prazer, mas para colocar esse contorno que nos deixa mais saudáveis, inclusive. A gente, às vezes em aconselhamentos, né, a gente vê, se depara com jovens, com pessoas já adultas que tiveram uma vida sexual ativa, que tiveram relacionamentos anteriores, e aí elas às vezes nos perguntam: e agora, pastor, o que eu faço? Né? Eu conheci o Senhor, mas eu já tive um passado do qual eu não me orgulho, né? Eu já vivi uma sexualidade da qual eu não me orgulhei, né? Então, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o Evangelho é esse poder de Deus para fazer as coisas novas. Isso, né? Então, de nos perdoar o nosso passado e redefinir, como a Sônia disse, a nossa vida de agora em diante, né? E eu creio que o Espírito Santo é esse capaz de purificar a nossa mente, sabe? Tirar todas as distorções, tudo aquilo que a gente viveu de forma errada no passado e nos dar uma nova perspectiva, nos dar uma vida de santidade para a gente desenvolver a partir de então, né? Então, um jovem mesmo que teve uma vida sexual ativa, teve uma vida promíscua e tal,
a partir do momento que você entende isso, se arrepende, a partir do momento que você conhece o Senhor, Deus te dá a oportunidade de você depois ingressar numa nova relação de uma forma correta e desenvolver uma sexualidade, uma vida de intimidade sadia a partir de então. Eu creio muito nesse poder do Espírito Santo de fazer novas todas as coisas. Sim, cremos que para os solteiros, Deus vai dar graça para, nesse tempo de espera, né? Até encontrar também, né? Eu não digo que é outra metade, porque eu não acredito que nós somos duas metades que se encontram. Eu acredito que nós temos que ser duas pessoas inteiras que se encontram, né? Mas até que você encontre essa pessoa, eu creio que é a favor de Deus, a graça de Deus para quem está buscando em oração, né, essa espera. E para os casados que estão vivendo uma situação difícil nessa área, eu creio que é a restauração a partir do diálogo, de uma conversa aberta. Busque ajuda, procure pessoas mais maduras para você falar sobre a sua sexualidade, para orar com você. Nós precisamos ter amigos, pessoas que a gente compartilha da nossa vida como um todo. A gente acaba tendo isso, né? Entre as mulheres é um pouco mais comum, que elas falam mais, né? Mas eu queria animar os homens também a conversarem, a pedirem essa ajuda para que haja restauração e assim a gente possa viver, né? Se realmente um povo, quando a gente pensa num povo cristão, o povo de Deus, um povo que vive uma sexualidade bonita, saudável, à luz da palavra, e que nossos filhos possam perceber isso e também gradativamente desenvolverem, porque eu creio que faz parte, como eu falei, da redenção, não é isso? Eu queria só, antes da gente caminhar para o final, eu queria só resgatar o tema central até desse nosso bate-papo, que a gente deu o tema de vale tudo, né? Sexualidade vale tudo? Será que vale tudo mesmo, né? E a gente acabou de ver que não, né? Do ponto de vista bíblico, não, né? Deus colocou limites, colocou regras. Então, para um solteiro, a sexualidade só deve ser desenvolvida depois do casamento. Depois do casamento, a gente tem aquela frase, né? Meu corpo, minhas regras, né? Mas o apóstolo Paulo vai falar que o teu corpo pertence ao teu cônjuge depois do casamento e vice-versa, né? Então há um dever, há um compromisso mútuo ali de nós podermos, amor, né? em amor, né? Nos entregarmos, né? Sem abusos, né? Sem abusos e sem subjugar um ao outro, né? A gente vê, às vezes, até mesmo essa questão do abuso é algo importante. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma sexóloga cristã e ela estava falando sobre um tema que é bem polêmico no mundo, né? Sobre sexo anal. E aí eu achei interessante porque eu fui ver os comentários. E essa é uma sexóloga cristã, e eu imagino que a maioria das pessoas que seguem ela são cristãs, e ela fez uma abordagem muito bíblica, muito correta, muito coerente. E aí eu fui ver os comentários diziam, ela não sabe o que fala, dentro das quatro paredes vale qualquer coisa. E eu estou imaginando que alguns daqueles comentários eram de pessoas que se dizem cristãs, que acham que dentro de quatro paredes a gente pode fazer o que quiser, como se Jesus, na realidade, estivesse fora das nossas quatro paredes de intimidade da nossa vida. Então, não é assim. Existem regras, a Bíblia vai falar, vai condenar algumas práticas. A gente vê, às vezes, pessoas se fazendo valer, às vezes, da sua condição de casados ali, para subjugar o parceiro e submeter o parceiro a práticas sexuais que desagradam a outra pessoa, que violentam a própria palavra de Deus e violentam a própria pessoa, né, que ela está fazendo ali. Então, a gente vê tanta prática inadequada da sexualidade nos dias de hoje. Então, não vale qualquer coisa. A Bíblia coloca limites, a Bíblia coloca parâmetros, a Bíblia coloca diretrizes
para que a gente possa viver uma sexualidade sadia segundo o plano e o propósito dele. Importante nós sabemos que Deus se importa com esse tema, Deus se importa com as nossas dores, e o Senhor também quer curar essa área, né, dos nossos casamentos, das nossas vidas, das nossas histórias. E é tão importante entendermos que a redenção de Jesus, né, o contorno, vai nos conduzir a uma sexualidade saudável e mais harmoniosa do que esses excessos que às vezes a gente vai absorvendo, e são sofismas, porque sofismas são mentiras com aparência de verdade. Isso. Então, nós precisamos consultar o que a palavra de Deus diz sobre essa questão da sexualidade, né? Sobre esses limites que são colocados, mas também sobre o prazer que é oferecido a nós a partir da vida sexual ativa e saudável, né? É isso aí, pessoal. Então, lembre-se, né? Essa expressão de que vale tudo na sexualidade é uma grande mentira de Satanás. O que vale é aquilo que o Senhor criou para que a gente possa desfrutar e viver uma sexualidade feliz e sadia, né? Com isso a gente está encerrando esse podcast, esse capítulo de hoje, né? E a gente espera te ver no próximo episódio, onde a gente vai estar junto. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Compartilha esse vídeo, vai lá, curte, coloca alerta lá e compartilha também as nossas redes sociais, a rede social da igreja, Edificando Brasil, tem o meu perfil também, o Fal Carvalho, da pastora Sônia CMC, né? Então a gente espera que você possa compartilhar isso com o maior número possível de pessoas. É isso aí, gente. Até mais. Um grande abraço.